Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso gratuito de leitura corporal do Método LCB. Nesta aula, a fisiologia da emoção, você vai ter acesso a uma série de informações que o teu ego vai odiar, justamente porque nós vamos colocar lucidez sobre a nossa própria sombra. E uma vez que ela está iluminada, ela não tem mais autonomia para agir à sua revelia. Você vai descobrir todos os mecanismos inconscientes de manipulação da sua mente consciente. Você vai descobrir que o seu ego veste você e faz você fazer e falar coisas que são contrárias a tudo aquilo que você acredita. Você não vai concordar com tudo que ele faz com você e você não percebe. A partir de agora, a fisiologia da emoção. A primeira má notícia, que também é uma boa notícia, má notícia para o ego, boa notícia para o consciente, não existe brincadeira. Em regra, quando eu digo em regra na esmagadora maioria das vezes, não existe brincadeira. Em algumas raras exceções, sim. Não existe brincadeira é o mecanismo do método LCB que vai mostrar para você como que nós corrigimos os atos falhos, segundo Freud, e que não deveriam ter saído de jeito nenhum. A princípio, nós temos duas estruturas. Nós temos o consciente, que é a tampa desse caldeirão encefálico, aonde ele representa em torno de 1 a 5% de controle consciente de tudo que a gente tem lá dentro, e lá embaixo, todo o resto, todos os 95 a 99%, são conteúdos inconscientes. Acontece que esses conteúdos eles vão fervendo de acordo com os estímulos externos. Quando uma pessoa começa a me provocar, eu vou fervendo internamente. E aí, o meu filtro consciente, que tem a pura missão de tornar sociável todos os meus conceitos, ou seja, ele é um instrumento de lapidação social, porque se tudo que tiver lá dentro sair boca fora sem controle para todo mundo, acabou o planeta, não tem mais vida social no planeta. Assim, o consciente é um instrumento que segura todo aquele conteúdo que não pode sair de jeito nenhum. Aí, de repente, a pessoa vai estimulando, aquilo vai fervendo, a pessoa vai estimulando, aquilo vai fervendo, até que chega um determinado ponto... Sua chata! Abriu a tampa do caldeirão, escapou um vapor que não deveria escapar. Neste momento, nós temos uma destruição da relação de forma irremediável. Ah, mas tem uma saída. Imagina, brincadeira, você não é chata não. Digamos que essa chata seja a nossa chefe, digamos que essa chata seja uma sogra, digamos que essa chata seja uma pessoa que não poderia ouvir isso de jeito nenhum. E aí você perdeu o controle consciente do seu conteúdo inconsciente, e ele escapou e foi lá para fora. De maneira irrecuperável? Não. A gente conserta, é brincadeira. Então não existe brincadeira. Tudo que você coloca boca fora é porque você tem uma conexão, você tem uma sintonia. E aí você conserta com brincadeira. Quer dizer que pessoas que fazem piada de tudo, pode perceber que na piada ela está falando todas as verdades que ela gostaria de falar sem o contexto da brincadeira. Lembra do Bobo da Corte? Dizem que o único filme que ele morreu foi Game of Thrones, eu não assisti. Então, dentro desse viés, nenhum filme mata o Bobo da Corte, porque ele é o inconsciente de todo o palácio. Ele fala, a rainha está com a saia rasgada, Ou seja, ele está autorizado por toda a corte a falar tudo aquilo que não é permitido. Ou seja, o Bobo da Corte, que vive em nós, faz piada de tudo e essas piadas retratam todas as realidades. É verdade? É verdade. Inclusive em festa fantasia e no carnaval, o alter ego pula para fora. Todas as manifestações e vontades e desejos internos, como as regras sociais permitem, se dá vazão para tudo. Nós damos vazão para tudo. E a fantasia que a gente escolhe é justamente a nossa realidade interior, porque senão a gente não usaria. Então, é importante que a gente manifeste isso em tempo real nessas inter-relações, porque a partir de agora isso vai ter uma importância muito grande. Tem gente que diz assim, meu marido é maravilhoso, mas é um diabo quando bebe. Não, ele é o diabo. A tampa do caldeirão é o social. Quando nós bebemos, aliás, aspas, tem gente que fala assim, eu vou beber para relaxar. Impossível.
Vou explicar, fisiologicamente é impossível. Vou explicar. O malte é calórico, a cevada é calórica, a cana é calórica. E mesmo no vinho, que a uva é mais astringente, o etanol é calórico. Significa dizer, caloria é, uma caloria gera 1 grau em 1 litro de água. 10 calorias geram 10 graus em 1 litro de água. 100 calorias geram 100 graus de calor em 1 litro de água. Caloria é o potencial que o alimento tem de fazer quebras metabólicas, atrito entre as peças e termogênese química, calor interno. Assim, todo calor interno gera um fluxo de sangue turbulento, gera transpiração, evaporação, gera aumento da frequência respiratória, por isso que quem bebe fica com calor mesmo no inverno. Assim sendo, a bebida não relaxa. Como o etanol vence a barreira hematoencefálica e entra dentro da cabeça, dentro do encéfalo, ele inibe algumas transmissões sinápticas, ele altera a nossa percepção e reduz a nossa consciência. Por isso que você não pode dirigir quando você bebe, não é porque você está relaxado, é porque você deprimiu a sua consciência. E dependendo do tanto que você bebe, naninha na consciência. O inconsciente, que não deveria sair, sai, faz. Por isso que sai o bandido, o agressor, o crime passional, por isso que sai o palhaço, o pegador, por isso que sai tudo que não pode sair e a pessoa fala tudo que não pode falar. No dia seguinte, essa pessoa volta com uma amnésia absurda, não lembra de nada. Por quê? Porque tanto o pré-consciente quanto o consciente foram naná. O inconsciente assumiu sem controle e ela fez um monte de coisa que certamente vai deixar muitos prejuízos relacionais pela frente. Então, quando uma pessoa bebe e faz coisas que normalmente não faria quando está lúcida, certamente ela manifestou todos os seus desejos inconscientes. A tampa do caldeirão consciente é o instrumento de evolução do planeta, o que significa dizer que quanto mais a gente agir cognitivamente ao invés de reagir emocionalmente, muito mais equilibrado, muito mais evoluído, muito mais quociente emocional a gente vai desenvolver. Essa é a lógica. Bom, agora chegou aquele momento. O momento onde o seu ego vai gritar. Eu tenho pessoas que estavam assistindo essa aula e disseram, eu silenciei nessa parte, não sei porquê. Não ponha no mudo, esse é o momento. Esse é o momento de você absorver todo o conhecimento que vai te libertar da escravidão que o ego fez sobre a sua consciência. O primeiro elemento de manipulação do ego sobre a nossa consciência. Bom, lembra que o ego tem uma compensação afetiva estabelecida para cada uma das suas frustrações? De repente, ele quer um relacionamento perfeito. Aí, ele olha para uma pessoa e apaga tudo aquilo que ele não quer dentro da relação. Ou seja, ele nubla a mente consciente, faz uma visão seletiva, uma audição seletiva e dentro desses mecanismos ele controla a nossa biologia, ele controla a gente praticamente inteiro por dentro. Assim sendo, ele nubla todos os defeitos da pessoa e deixa evidente naquela paixão platônica avassaladora somente aquilo que eu preciso, enquanto ego, para me satisfazer naquele momento, para gerar uma compensação afetiva e a pessoa vem tapar um buraco. Aspas, nós precisamos nos preencher e ficar plenos de tal forma que a gente transborde para o outro e o outro agrega a partir da minha superfície coisas maravilhosas. Agora, o outro não é uma parte de mim, porque quando ele vai embora eu fico sem essa parte. O outro não é a minha metade, eu sou um inteiro que recebo o outro como um complemento opcional. Porque se ele foi embora, gratidão, nós trocamos, ele deixou um monte de coisa, levou um monte de coisa, mas ele não levou um pedaço de mim. Bom, quando nós tivermos a inteligência emocional e pararmos com as compensações afetivas, é esse o nível de relação que nos espera num QE adulto. Agora, como o nosso QE é de criança, então esse QE criança, esse ego, nubla, faz um Photoshop na pessoa e a gente compra. Conscientemente a gente acha aquilo uma grande verdade, uma maravilha. E aí a gente vai convivendo. Num determinado ponto, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos depois. Não, quando eu te conheci você não era assim, porque o ego cansou daquela compensação, aí ele tira o Photoshop e a pessoa aparece real pra gente. Gente, ninguém muda em 10, 20 anos, não muda. Eu sou a prova viva disso, prepotente, arrogante, interesseiro, demorei 20 anos para ver.
e eu ainda tenho que combater porque eu ainda quero atuar pelas portas laterais do inconsciente daquilo que eu ainda não sou consciente. O que significa dizer que quando você vai para a terapia, você faz muita terapia e se vê repetindo os mesmos padrões. Por quê? Porque são raízes muito profundas, existe uma estrutura encefálica viciada com sulcos vincados no assoalho cerebral principalmente e que vão fazer com que você repita esse comportamento até por economia de energia. O nosso cérebro elicia o mesmo comportamento automático para nos poupar. Significa dizer que tem uma série de mecanismos nos impedindo de mudar de fato alguma característica da nossa personalidade de forma importante. Assim, aquela pessoa 10 anos depois não mudou. Ela pode ter alterado alguns parâmetros, mas a base está inteirinha ali do jeito que você conheceu. E aí você a acusa. Ah, mas você me enganou, você não era assim quando eu te conheci. Nos decepcionaram, responsabilidade nossa. Nós fizemos essa photoshopagem, nós fizemos o mecanismo ilusório de que essa pessoa era perfeita pra gente. No fundo, a gente usou essa pessoa para tapar um buraco e depois a gente acusa essa pessoa. Nós acusamos essa pessoa de não ser fruto da nossa ilusão. Só se desilude quem se ilude. Qual é a cura para esse mecanismo? Elimine a projeção. Veja a pessoa como ela é, principalmente com a leitura corporal, você vai ler o inconsciente dela expresso no corpo o tempo todo. O teu ego vai ter muita dificuldade em te manipular se você estiver vendo o conteúdo expresso da pessoa em tempo real. É impossível uma manipulação com esse nível de lucidez sobre a sua e sobre a sombra do outro. Jamais peça desculpas, jamais peça perdão, é pura egolatria, é manipulação. Hã? Como assim? Simples. Vamos fazer um paralelo. Quem está descalço está sem calçado. Quando eu peço desculpas, eu quero ficar sem culpa. Imagina que você me agrediu. Aí você fala assim, ai, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Tira a minha culpa, tira a minha culpa, tira a minha culpa. Aí eu sou manipulado pelo seu teatro e falo, não, calma, não é para tudo isso não, eu te desculpo, eu tiro a sua culpa. Ufa, que bom que você tirou a minha culpa, porque essa sensação, eu, ego, não gosto de sentir esse mal-estar. Ai, você tirou a minha culpa, agora vai embora, sei que se dane. Então, pedir desculpas é pura manipulação. O ego está preocupado em ficar sem culpa, porque está sentindo mal-estar, ele não gosta de mal-estar. Eu, o ego, não gosto de mal-estar. Tira minha culpa aí, ó. Tirou? Ufa, beleza, vou embora. Não adianta nada. Ou seja, pedir desculpas é pura egolatria. Estou autocentrado, estou preocupado comigo mesmo. E pedir perdão, pior ainda. Imagina que o perdão é uma palavra forte, né? Você me fez mal. Muito mal. Estou muito chateado. E aí você vem assim, ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu, meu, me. Tira o meu peso, tira o meu mal-estar. E aí você faz um drama tão grande, calma, eu te perdoo. Quer dizer, eu estou chateado, ainda tenho que sair da minha morte para consolar você, que acabou de me ferir, para que você fique bem e eu fique mal 2 vezes. Tudo bem, estou me sublimando aqui, mas peraí. Pedir perdão é uma sacanagem. Me perdoa para eu ficar bem? Me perdoa para eu ficar bem? Me dá para mim? Quando você tem que dar para o outro. Minimamente uma retratação do que você fez. Quem pede desculpas, quem pede perdão é egoísta. Só pensa em si mesmo. Bom, perdoar 70 vezes 7 cada falta. 490 cada falta de cada pessoa. Divino. Perfeito. Agora, pedir para você ficar bem e o outro ficar mal, é puro egoísmo. Qual seria a cura? Eu sinto muito o mal que eu te fiz. Sinto muito o mal que eu te fiz. Eu me ponho à sua disposição para retratar o que eu fiz. Eu estou à sua disposição, também não force, ofereça. Eu estou profundamente sentido e eu estou à sua disposição para corrigir o mal que eu fiz. Isso é o que um QE adulto faria. O QE infantil, eu. O QE adulto, nós. Empatia. Se coloque à disposição do outro. Por quê? Se colocando à disposição do outro, você está se autorresponsabilizando pelo que você fez. E a partir daí, sim, você está oferecendo para o outro algo que amenize a dor do outro.
não a sua. Isso vai te trazer um bem-estar. Num segundo momento, como adulto relacional, não como uma criança egóica. Bom, uma outra armadilha do ego, uma outra covardia do ego é declaração de culpa. Ai, estou me sentindo tão culpado, estou culpado. Ai, que dor, como eu estou passando mal de ter te feito mal. Eu não podia ter feito mal para você desse jeito. Você me fere e aí você faz um teatro de dor para me comover, para que eu te console e mude o foco da minha dor para a sua dor. Significa dizer que quando nós utilizamos esse dramalhão de culpa, nós estamos mudando covardemente o foco da dor do outro para a nossa dor. No fundo, é a mesma coisa do desculpa. Ai, eu estou me sentindo tão culpado, olha como eu estou sofrendo pelo que eu te fiz. E aí você, que é uma pessoa evoluída, vai vir me consolar. Apesar da agressão, a manipulação do agressor é tamanha que o agressor vira vítima. O ego não reconhece o outro, o ego não é infiel ao outro, o ego é fiel a si mesmo. O ego odeia a dor, adora compensar afetivamente. E para isso, ele vai nublar a mente consciente, manipulando o significado das palavras para que ele possa se satisfazer a despeito do prazer e da dor que ele causa para os outros. E para a gente mesmo. Para a gente, mente consciente. O que significa dizer que todas essas manipulações nós fazemos o tempo todo. Nós adultos, nós participamos do que se chama de senso comum. Sabe o que é senso comum? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Todo mundo já ouviu falar disso na internet. Batata é um tubérculo que nasce debaixo da terra. Quando a batata nasce, ela espalha a rama pelo chão, mostrando que ela nasceu. Nós aprendemos errado, ensinamos errado durante gerações. Ninguém questiona o senso comum. A gente compra fácil essas enganações. E o ego, sabendo disso, manipula todas essas semânticas distorcidas a favor dele. Lembre-se que o ego não é contra ninguém, ele é a favor de si mesmo, ele odeia sentir dor. E odiando sentir dor e estando a favor de si mesmo e adorando compensações afetivas, ele tem que nublar essa mente consciente chata que atrapalha a autossatisfação dele. Assim, o ego cria mecanismos de enganar através da palavra. Todas as mentes adultas, cognitivas, conscientes do planeta. E nós, grudados no senso comum, caímos que nem patinhos. O consciente é muito ingênuo, compra tudo. Gente, a gente compra tudo. Cuspido escarrado é esculpido em Carrara. Quem não tem cão, caça com gato. Põe uma coleira. Eu tenho 2 gatinhas aqui em casa. Sou pai de felinas. Põe uma coleira num gato e vai caçar pra você ver se dá certo. Não tem jeito. Quem não tem cão, caça como o gato. Shhh, em silêncio. Não com o gato. A gente não questiona nada, a gente aceita tudo e tem um monte de outras coisas que a gente aceita fácil. E que a gente age como todo mundo age. Já foi falado na aula passada dos atos falhos não verbais, da fisiologia do grito, e agora está sendo mostrado e provado que nós somos fantoches do ego. Mais uma vez, o ego controlando as nossas ações. Mais uma vez, por falta de autorresponsabilização, o drama que inverte todo o jogo pro ego. Qual é a cura para esse dramalhão do ego? Seja responsável, sejamos responsáveis. Se a gente feriu alguém, tira o drama. Não ouse colocar drama. Estou à sua disposição e me responsabilizo pelo que eu fiz. Como que eu posso retratar o que eu fiz? Sem drama. Tá sofrendo? Vai pro travesseiro e pra terapia, como diria a mamãe. Pro outro, só o meu melhor. Uma outra sacanagem do ego é ele está com uma coleção de insatisfações. E aí, para parecer evoluído, que é o pseudo-sábio, é o pseudo-guru, ele vai lá, destrói a pessoa em críticas e termina dizendo, com chave de ouro, mas isso é uma crítica construtiva, é para o teu bem. Bom, é uma grande sacanagem você destruir a pessoa, deixá-la em pedaços sem nenhuma solução
e embora se dizendo evoluído que fez uma crítica construtiva balela. Crítica sem solução é só desabafo. Você vem, me destrói inteiro por dentro e ainda diz que é uma crítica construtiva para parecer pseudo-guru, pseudo-sábio. Isso é uma sacanagem do ego. Ou seja, o ego, para desabafar, ainda tem a desculpa social da crítica construtiva. Uma crítica só vai construir alguma coisa se ela for agregada com um verdadeiro sentimento de doação, que é uma solução. Se nós tivermos uma crítica construtiva com solução, maravilha! Vamos ofertar para o outro a melhor opção de saída segundo a nossa percepção. Bom, mas e se ele não aceitar? Isso é com ele. O nosso papel é sermos empáticos, é isso que o método coloca. Sermos empáticos no movimento da gente para as pessoas, sem esperar a reverberação dessa atitude. Se a gente não tem uma solução, silêncio. O silêncio é muito mais empático. Assim, a gente oferece para o outro só o melhor, como diria a mamãe. O pior vai para o travesseiro e para a terapia. Mas jamais destrua a pessoa e sai de bonitinho, dizendo que é uma crítica construtiva. Neste caso, pelo menos sejamos sinceros. Vai lá, destrói dizendo que quer destruir. Não sai de bonitinho, dizendo que é uma crítica construtiva. Bem feio. Bem feio esse ego manipulando o consciente. Negar a própria sombra é o suprassumo de todo o ego do planeta. É verdade. Quando você nega a própria sombra, todo mundo te falando, você é isso, você é aquilo outro, e você nega, é o que o ego mais quer, porque tudo que você nega, ele usa, porque você tem um comportamento interno, ele usa pelas portas laterais do inconsciente, a revelia da mente consciente, porque afinal de contas, se você não acredita, não existe, só que existe, e o ego usa isso para manipular todas as suas relações, a revelia dos seus valores da sua mente consciente. Lembra que eu contei na primeira aula, no meu storytelling, que eu manipulava, eu era interesseiro, eu era eu, ego, queria me colocar em evidência, queria que todos me amassem desesperadamente. A raiz está lá atrás, já fiz psicanálise, já descobri. Foi somente com a leitura corporal que eu vi de fato a manifestação. E aí sim, falei, nossa, quer dizer que quando duas ou mais pessoas falam a mesma coisa a nosso respeito, nós fazemos isso de fato? Sim. Então tudo aquilo que eu nego é munição para o ego. Ele usa e usa muito bem. Ele ama as nossas negações. Nós temos que colocar lucidez sobre o nosso ego, sobre todas as destruições que ele causa, utilizando tudo aquilo que eu nego em mim. Eu tenho prepotência, arrogância, megalomania, necessidade de grandeza, necessidade de ser notado, dono da verdade. Eu tenho todas essas pequenezas dentro de mim. Eu sei que elas estão lá ainda clamando que a sua raiz mais profunda seja achada ou que ela seja satisfeita na superfície. Portanto, eu continuo a busca da causa original e enquanto ela não chega, isso pode ser alcançado talvez nem nessa vida, talvez na continuação, na evolução, qualquer que seja a sua crença dessa evolução. E por fim, esse clamor interno não me sequestra mais porque eu vejo expresso em gestos, microexpressões e fisiologia os apelos do meu ego e consigo fazer esse controle a partir dessa percepção. Então, quando duas ou mais pessoas falarem alguma coisa a seu respeito, aceite. É preferível você aceitar e investigar, é uma aceitação ativa. Eu aceito e busco mecanismos para identificar, curar, vigiar, orar e vigiai, orai pelos outros e vigiai o próprio ego, manifestando essas armadilhas na nossa psique, a revelia da nossa mente consciente. Ou seja, nós somos sequestrados pelo nosso ego o tempo todo e nós precisamos nos alforriar, nós precisamos sair dessa prisão. E o caminho para sair dessa prisão é conscientização sobre todas essas armadilhas. A leitura corporal, inclusive, coloca claro todos os mecanismos, todos os gatilhos que acontecem a todo momento, porque a gente faz autoleitura também a todo momento. A preguiça é uma escolha. Normalmente, via de regra, a regra geral não é uma incapacidade. A preguiça é uma escolha e você vai ficar muito bravo, muito brava ao ouvir o que eu vou te dizer nesse momento. Preguiça é um QE, é um ego com uma idade emocional aproximadamente de 7 anos de idade, enfiando o dedo no nariz do adulto de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos
obrigando, mandando ele fazer as coisas e o adulto obedecendo. Isso é preguiça. Ah, você não concorda? Então vamos lá. Uhul, vou acordar 5 horas da manhã, comprei tênis, comprei roupa, tô lá, uhul, comprei até um celular novo que tem contador de passo, bora lá, vamos fazer exercício. 5 horas da manhã toca o despertador, você, uhul, bora lá, vamos fazer exercício. E o ego, oi? O que você tá fazendo? Você nos acordou às 5 da manhã pra quê? Pra fazer exercício, bora lá, vamos fazer exercício, vamos colocar saúde nesse corpo. Que isso, que loucura é essa? 5 horas da manhã, com esse frio tá 10 graus lá fora, para com isso, deita e dorme. Não, não vou dormir, vou levantar, tô motivado, deita e dorme. Não vou dormir, deita e dorme, já, pro canto, vira, dorme. O adulto faz isso, vou dormir 5 minutinhos. Acorda 8 horas da manhã. Preguiça é uma criança, ego, de 7 anos de idade, mandando e o adulto obedecendo. Por quê? Porque ele controla a nossa fisiologia, ele controla todos os conteúdos internos para distorcer a nossa percepção e ele controla o mecanismo cerebral de economia de energia. Quanto menos coisas novas eu fizer, quanto mais automatismos eu eliciar no meu dia a dia, menos energia eu gasto. Como a gente dorme mal, come mal, está tudo oxidado por industrializados, então nosso cérebro economiza energia o tempo todo e o ego usa isso muito bem, trazendo aquela sensação de mal-estar. Tem gente que vai fazer exercício e tem enxaqueca. Tem gente que vai fazer exercício e passa mal. Por quê? Porque o ego controla toda a fisiologia. Por quê? O ego é eu quero me satisfazer. O ego não tem preguiça de comer 3 quilos de chocolate, de dormir o dia inteiro, de não estudar, de não fazer exercício. Por quê? Porque ele quer autossatisfação, ele quer compensação afetiva. Como ele praticamente é a gente, nós somos quase nada conscientes e o pouco que a gente é consciente não tem controle, o ego ganha da gente fácil. Preguiça é uma criança ego mandando e o adulto obedecendo. Qual é a solução? Atitude, o tempo todo. Eu preciso vincar o meu assoalho cerebral com novos comportamentos para que, pelo menos na economia de energia, ele elicie esse novo comportamento automatizado. É uma ferramenta a menos para o ego manipular. E aí, conforme eu tiver o bem-estar do exercício, por exemplo, depois que eu faço exercício eu me sinto bem. Aí o ego fala, nossa, a sensação é legal. Eu não gostei de passar pelo processo, mas eu gostei do resultado. Então isso significa que a preguiça é uma escolha. O adulto consciente resolve obedecer uma criança ego de 7 anos de idade. A solução para isso? Escolha melhor, escolha fazer, escolha repetir o processo até que você possa vincar esse comportamento no seu assoalho cerebral e ele se torne automaticamente um estimulante que o ego não vai conseguir manipular e talvez, com o tempo, com o resultado prático deste exercício feito diariamente, ele goste e elicie esse comportamento como algo que ele também queira. A gente pode até evoluir um pouquinho esse QE, porque a gente vai fazer uma boa parceria com o ego. O ressentimento é uma escolha. Vou repetir. O ressentimento é uma escolha quando o ego aprisiona a mente consciente na vítima. Lembra? A vítima é aquele ser que chama atenção para si mesmo e ganha moedinhas emocionais. Mal sabe o ego que a vítima afasta as pessoas cada vez mais. Sentir é plausível, alguém me fez mal, eu senti, acabou. Ressentir é quando o ego nos aprisiona na vítima para ganhar as moedinhas emocionais e é quando a gente fica 1, 2, 5, 10 anos se maltratando para ficar no papel da vítima que sofreu aquela injustiça. O ego usa esse argumento da vítima, do coitadinho ou da coitadinha, para poder chamar atenção para si mesmo. É uma ferramenta de compensação afetiva que a gente compra fácil. Quem me obriga a pensar? O ego. Porque eu não sou adulto, eu não sou responsável, eu não tenho autonomia, eu não vou pensar. Veio o pensamento, não quero, veio o pensamento, não quero, veio o pensamento, não quero, veio o pensamento, não quero. Por mais que o ego insista e proponha, eu não quero. Então eu posso rejeitar qualquer pensamento? Posso! A minha mente consciente pode, mas eu quero? Não, porque eu faço parceria com o ego, eu sofro essa descarga hormonal, entro no comportamento vitimista e assumo como minha verdade. Não é a verdade de uma criança de 7 anos de idade se compensando afetivamente.
E eu cedo, por quê? Porque eu acredito que isso sou eu, que essa manifestação é lícita e lúcida, não é? É uma manifestação egóica nublando a percepção da mente consciente e prendendo, sequestrando essa mente consciente na vítima. Qual é a saída deste elemento terrível? Escolha não pensar. Repita, 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 até que o ego não consiga mais te manipular. Simples assim, não é simplório. Mas é simples assim. Escolha não pensar. Escolha ser o adulto que age cognitivamente, não que reage emocionalmente com compensações afetivas. Simples, não simplório, mas é simples assim. De posse de todas essas informações, que é só a ponta de um gigantesco iceberg, não dá tempo de mostrar aqui todas as armadilhas do ego, mas a gente mostrou as principais. Dessa forma, assumindo o controle da sua psique, cortando esses cordões que fazem de você uma marionete desse ego que busca somente compensação afetiva e uma vez feita a digestão emocional busca novamente a compensação afetiva, manipulando a sua mente consciente, distorcendo a sua percepção, uma vez que você elimina esses mecanismos, você de fato assume o controle do desenvolvimento da sua inteligência emocional, que é agir cognitivamente e não reagir emocionalmente com compensações afetivas. Uma vez que eu ajo cognitivamente, incluindo 360 graus de interrelações na matemática relacional, eu certamente vou desenvolver a minha inteligência emocional, porque ao invés de reagir no eu vou agir no nós. E isso é exatamente o que a gente está propondo para vocês. É óbvio que tem muito mais matéria que não foi abordada, mas o que a gente entregou de conteúdo aqui já é o suficiente para você se alforriar dos principais mecanismos de autodestruição e de destruição das nossas relações com as pessoas. Tem uma frase autoral da minha sócia, Karina Falsarella, que se encaixa feito uma luva dentro dessa aula. O amor ganha músculos quando o ego perde peso. O amor ganha músculos quando nós somos empáticos, desenvolvendo a inteligência emocional, incluindo as pessoas na matemática relacional. O ego perde peso quando a gente faz exatamente isso, porque a gente assume o controle consciente e as respostas conscientes das nossas inter-relações. Ufa! Quanta coisa! Eu tô exausto e sorridente, justamente porque eu sei que a tua mente libertou pelo menos um pouco. Eu sei que todos os elementos que foram eliciados vão te dar saídas inteligentíssimas e vão te alforriar de um monte de sequestros emocionais que o teu ego certamente faz em você, assim como faz em todos nós. Bom, agora respira fundo, bem fundo, porque na próxima aula nós vamos dar a solução para as armadilhas comportamentais eliciadas até o presente momento. Como esse é um curso gratuito, obviamente eu não consigo te dar todas as informações, mas certamente a próxima aula vai te dar bastante caminhos para você ampliar cada vez mais e criar lateralidade no assoalho cerebral, novas opções para novos comportamentos e uma nova vida, muito mais consciente e feliz. E também, obviamente, empática. Paz e bem. Nos veremos na próxima aula.